14 anos ele aceitou Jesus porque ele adoeceu, ele teve aquele problema da epilepsia, né? Aí aceitou Jesus, aí que aceitou Jesus, ainda passou uns tempos, ainda assim, uns meses, ainda assim não era muito dedicado na obra, né? Mas depois que ele foi curado mesmo, aí se dedicou na obra, mas não que ele nunca pensou de ser pastor, porque a trajetória dele era ser um caminhoneiro, né? Viver nas estradas. Mas aí ele tinha muita assistência dos pastores, né? Porque nós se congregava lá numa igreja e ele era muito amigo do filho do pastor. E graças a Deus, e a fé dele foi aumentando, e graças a Deus que ele se dedicou mesmo na obra do Senhor, e o pastor, para onde o pastor ia, levava ele. Então, a trajetória dele sempre foi essa, dedicado na obra do Senhor e ajudar. Nossa amizade começou no início da década de 90, quando nós abrimos ali, através do pastor Marvel, nós abrimos ali um trabalho na Trizidela. Isso aí foi uma bênção que o pastor, os saudosos amigos e irmãos, o irmão Deodato e a irmã do Viges, doaram essa casa, que era a casa deles, antiga, e eles doaram esse terreno para construir ali a casa. Tinha muito mato na época, o caminho era muito estreito e eles sofreram muito, viu? Para vir de madrugada para cá, para a Trizidela, para começar esse trabalho. Era na casa da irmã do Viges. Ali a gente tinha um trabalho de oração, muito bom, a igreja. E o pastor Nível sempre junto ali com os outros pastores. Eu me lembro que a gente fazia vigília o último sábado do mês. A gente começava 10 horas mais ou menos da noite e até 3, 4 horas da manhã, às vezes até amanhecia, era bênção puro. O pastor Nível era um homem muito ocupado na empresa dele, mas sempre estava ali com a sua família, me acolhendo, me dando apoio. E ali nós fomos trabalhar, às vezes a gente ia de madrugada, fazia campanha de madrugada, eu ia dormir na casa dele. A gente ia de madrugada, 3, 4 horas da manhã, amanhecia lá na Trizidela, cantando hinos para Jesus, pedindo Jesus abençoe essa obra, prospera. E foi uma experiência daquela, muito boa, foi forte. Até hoje eu sempre falo aqui na igreja, nossa congregação, que eu chamo a irmã Tetê de mãe Tetê, porque realmente o nível, essa família foi excepcional. Nós dois temos muitas coisas em comum quando nós falamos não somente do ministério, mas falando até da nossa própria vida, das nossas próprias famílias. Nós nos encontramos lá, ele já era um pioneiro ali naquela obra, e ao chegando lá, nós nos unimos em torno daquela missão. Foi uma parceria em que um deu apoio ao outro. Também foi o início de uma grande amizade que, graças a Deus, perdura até hoje. Tinha um trabalho que ele dirigia nas quarta-feiras, trabalho muito bom de oração, onde vidas se convertiam, vidas eram curadas para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E desde que a gente se conheceu lá naquele local, até o momento que Deus nos levou para outros lugares, eu acho que aproximadamente 15 anos, não foi menos do que isso, ele fez esse trabalho pontualmente e com amor. E uma coisa eu lembro bem de uma frase que ele falava: ore, igreja, ore, busca o Senhor, ore, interceda, sempre alicerçado na palavra, porque é só a palavra que faz o diabo fugir, ele só foge com a palavra. Ele sentiu muito ele saiu de Trizidela, mas eu acho que ele amava Trizidela. É como hoje ele ama a Verdes Campos, né? Ele ama muito Verdes Campos. Para mim, é uma alegria muito grande eu ver ele hoje dedicado na obra, com amor pela obra, chora pela obra, se preocupa pela obra. Eu hoje vejo isso nele, né?
E eu sei que já teve muita oportunidade boa para ele. Isso aí eu sei porque eu sou testemunha das oportunidades que apareceu para ele. E ele rejeitar. Que uma noite eu disse até a ele, nós ficamos até de madrugada, um pastor veio lá em casa, não era pastor de igreja daí, e fez uma grande proposta para ele, né? E eles somente escutando, e quando o pastor terminou, disse, agora eu só saio daqui com a decisão sua. Ele disse, pastor, a minha decisão é não, porque eu amo o meu trabalho, eu amo as minhas ovelhas, e eu não vou deixar eles ali. Eu vivo aperreado, como o senhor sabe que eu vivo aperreado, porque até o senhor já tem me ajudado, mas eu não tenho coragem de deixar o meu rebanho. Eu sofro ali com eles. Uma das coisas, umas virtudes que eu admiro muito no pastor é a sua determinação e o seu compromisso para fazer a obra do Senhor. Sei que o Senhor tem chamada para ele para as missões fora, né, aqui do Brasil. Mas não sei por que ele ainda não foi, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E esse trabalho dele de missão é muito bonito. Eu só tenho que glorificar a Deus porque foi um daqueles que pude vivenciar essa chamada na vida dele desde o princípio do seu ministério. Nessa nossa chamada nós vimos o nascimento de vários ministros, de vários obreiros, a formação de muitos companheiros. Dentre eles eu gostaria de mencionar aqui o evangelista Zé Senilson, que desde o princípio, não é, da sua caminhada cristã, nós o acompanhamos ali, quando começamos juntos lá na Trizidela. E esse jovem, que é um jovem pastor hoje, que é companheiro do pastor Nível, ele foi descoberto, vamos dizer assim, nessa missão. Nós vamos para a igreja, ele já com a idade de uns 7 anos, 7 para 8 anos, né? E aí a igreja ainda era pequenininha, na igreja de Taipa, né? Aí ele foi crescendo na igreja, né? Fazia coreografia junto com a irmã Débora, mais o irmão Américo, né? Começou a aprender a tocar violão com o irmão Maurício. Aí depois começou a participar do Ministério de Louvor, né? No Adonai. Mas gostava muito de bola, às vezes não ia para o ensaio, né? E foi uma guerra, né? Mas depois ele passou uns tempos com o Américo lá na Vila Brasil. Lá sim, lá ele realmente foi transformado, né? Foi batizado com o Espírito Santo, né? No mês de setembro. Quando ele voltou para cá, aí sim, aí ele teve um compromisso sério com o Senhor. O irmão Gessenilson, ele participava muito dos trabalhos de oração, muito das consagrações. Quando ele não estava no serviço, era nas consagrações. E ele trabalhava mais com a mocidade. Era dirigente de jovens e fazia retiros. Ele sempre foi dedicado na obra. Aí depois que foi consagrada a evangelista, aí dobrou, né, a responsabilidade. Hoje ele leva tudo a sério, né? Gosta de tudo nos mínimos detalhes, né? Gosta de cumprir horário, gosta de estar ali na igreja, né? E eu vejo ele como um homem de Deus hoje, né? Gosta de trabalhar com os jovens, principalmente, né? Porque os que estão chegando, né? Para terem um apoio melhor, ter um tempo dele mais disponível, né? Para estar ali na igreja, conversando. Sempre gosta de estar ali na igreja, né? Orando, né? Lendo a Bíblia. Gosta de ensinar a tocar violão, né? O que ele puder fazer, né? Pelos irmãos, ele faz.
E eu também quero glorificar a Deus pela vida dele, pela perseverança e pelo amor com que tem estado junto com o seu pastor Nível, e fazendo a obra do Senhor com amor e seguindo os mesmos passos, né, do seu pastor. É um privilégio eu falar sobre o presbítero Raimundo como meu esposo, que o Senhor Jesus me concedeu. Ele tinha um amor muito grande mesmo pela obra, e até hoje ele tem. Vamos dizer que lá no Quatraque 2, ele era muito conhecido, muito recebido, né, nas casas dos irmãos. Ele visitava de domingo, era enfermo, ele sempre estava ali caminhando junto com os irmãos. Eu tenho até um exemplo, né, de uma irmã que ela chegou a dizer que o Raimundo era que ele foi um pastor, ele não era um auxiliar do pastor, ele era um pastor. Eles sempre chamavam ele de pastor, né, pastor Raimundo, porque ele tinha tudo. Até hoje ele tem assim aquele apego com as ovelhas, né, carisma, compreensão, humildade, né? Ele sempre teve isso. Ele gosta de estar sempre fazendo as coisas certas para a obra de Deus, porque para ele tem que fazer o melhor para Deus. Então a trajetória dele é essa. Ele prefere deixar o lazer para fazer a obra do Senhor. Ele teve uma grande recepção, um grande carisma que ele pegou, né, com os irmãos assim que ele chegou na igreja, principalmente do pastor Nível. O pastor Nível nos agarrou como um bebezinho que sai do ventre da sua mãe, né? Então a gente nasceu ali no Verdes Campos, e eu agradeço muito de coração pela a simplicidade, a humildade que todos os irmãos do Verdes Campos, como o pastor Nível, né, o pastor Gessenilson, né, e sua família, nos acolheu. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.